Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cássio Moro, esse é o Retrabalho Podcast. Ao meu lado está Alberto Nemer com mais um episódio. Hoje nós falaremos de enquadramento sindical e temos uma convidada, não é, Nemer? Isso aí, Cássio. Tudo bem, pessoal? Hoje nós temos a... bola e tudo. Começa com isso aí, pessoal. Tem que gravar isso aí, fazer. É isso aí, Cássio. Hoje temos uma convidada muito especial que é a advogada, a doutora Ana Luísa. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo ótimo. Bem, Ana Luísa é advogada, especializada em Direito Público, tem MBA em Direito e Processo do Trabalho pela FGV e é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Coimbra, Portugal. E além disso tudo, Cássio, ela é uma grande botafoguense. Que coisa horrível. Hoje eu sou minoria aqui sendo flamenguista. Bom, vamos lá, vamos começar então. Como a gente vai falar de enquadramento sindical, acho que a gente pode começar do básico, explicando o que é. Existem muitas confusões que acontecem lá no processo de trabalho, a gente vê isso diretamente, e o trabalhador, eu acho que tanto o empregador também tem muita confusão quanto a isso. O que são essas categorias? O que é uma categoria econômica? O que seria uma categoria de empregado, uma categoria profissional? Explica pra gente. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, me honra muito participar do podcast Retrabalho. O que a gente pode inicialmente já abordar são os tipos de enquadramentos sindicais que hoje nós temos na nossa legislação trabalhista. Inicialmente é importante falar do enquadramento sindical laboral, né? E o enquadramento sindical patronal. O enquadramento sindical laboral, ele determina qual categoria exercerá a representatividade de um dado empregado. E como que isso é realizado? Hoje nós temos dispositivos na CLT e uma vasta jurisprudência trabalhista delimitando como que isso vai acontecer. Basicamente, o enquadramento sindical ele se deve à subsunção norma e fato. Por que norma e fato? Porque existem dispositivos na nossa legislação, mas depende também do princípio da realidade, que é o exercício da atividade econômica executada pelo empregador. Esse exercício da atividade econômica que vai identificar qual categoria laboral e qual categoria patronal. Sim, porque o enquadramento sindical laboral é definido pelo enquadramento sindical patronal. Então, prevalece a atividade econômica. Prevalece a atividade econômica exercida atualmente. Isso é muito importante. Por isso que o enquadramento sindical ele pode ser considerado sim imutável, porque hoje um dado empregador pode exercer uma atividade econômica principal e amanhã ou depois ele muda a sua atividade econômica principal. E é isso que vai orientar e determinar qual é a categoria, tanto patronal quanto laboral. Então não é necessariamente só a atividade do trabalhador, a profissão dele, né? Não, na verdade, quem define o enquadramento sindical é o exercício da atividade econômica do empregador. Ana, vamos lá. Em relação a essa questão de enquadramento, a gente tem muitas dúvidas no dia a dia, tanto do trabalhador quanto das empresas, e principalmente o seguinte, qual convenção eu devo seguir? E já somando essa minha pergunta, como é que você já antecipou isso um pouco, como é que eu faço essa diferenciação dentro de uma empresa quando há categoria econômica diferenciada? E se você também pode nos explicar o que é essa categoria econômica diferenciada? Claro. Um norte importante e pouco utilizado é o próprio Ministério da Economia. O Ministério da Economia detém um site extremamente fácil de manuseio e que contém todas as cartas sindicais, antigamente cartas sindicais, os registros sindicais. Então, com o CNPJ de qualquer entidade sindical, de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, até mesmo centrais sindicais, o empregado ou o empregador tem acesso ao cadastro da entidade sindical. E nesse cadastro da entidade sindical, necessariamente atualizado, existe a descrição da atividade, das categorias que representam. Então, por exemplo, um sindicato do comércio da cidade X. Você com o CNPJ, você consegue, pelo site, ter acesso ao cadastro desse sindicato e nele contendo a territorialidade, a diretoria e também a descrição das atividades da qual aquele sindicato representa. Então, quem determina se o sindicato está apto ou não é o Ministério do Trabalho e Emprego. Claro que ele, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, agora é o Ministério da Economia. Claro que ele não pode exercer interferência na criação, cisão
ou fusão de sindicatos, mas é ele que determina a legitimidade, né, para estar representando uma categoria. Ele garante a unicidade, né? Ele garante, e aí dá segurança jurídica tanto para o empregador quanto para os seus prestadores de serviço, como contadores, advogados, e para os empregados também. Mas em relação às categorias diferenciadas, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente abordar é que algumas categorias, infelizmente, se autodenominam categorias diferenciadas. Então, o que é categoria diferenciada? A CLT estipula que a categoria diferenciada é quando tem um estatuto especial, que a jurisprudência já determinou que quando há uma lei determinando que aquela categoria seja especial. Por exemplo, motorista, existe uma legislação própria. Professor, existe uma legislação própria. Então, há identificação legal determinando que aquela categoria é diferenciada. Mas se o empregador, atividade econômica X, por exemplo, atividade econômica comércio, porque pode ter uma atividade econômica principal e várias outras secundárias, isso é normal, isso não tem nenhum problema. Mas a atividade econômica principal é comércio. E ele contrata um contador. Contador é categoria diferenciada. E aí, qual convenção coletiva seguir? A jurisprudência é pacífica, uníssona, quanto ao entendimento de que segue a categoria majoritária, a não ser que aquela categoria diferenciada tenha uma convenção coletiva com o sindicato patronal. Aí sim teriam duas convenções coletivas. Então, na verdade, a categoria diferenciada é diferenciada em relação à atividade do empregador. Por exemplo, o motorista. O motorista, se ele é empregado de uma empresa de transportes, não tem nada de diferenciado. Entretanto, se esse motorista é empregado de uma empresa de petróleo, por exemplo, ele exerce uma atividade de categoria diferenciada. E aí há a necessidade, como você disse, de que a categoria dos motoristas firme uma convenção coletiva com a categoria, nesse meu exemplo, das indústrias de petróleo. Sim, sim. E o que a gente percebe, infelizmente é uma prática, muitos sindicatos de categorias diferenciadas acabam forçando alguns empregadores, utilizando pela falta de informação, até mesmo de alguns contadores, forçando a seguir convenções coletivas completamente alheias. Exatamente. Completamente alheias. Às vezes convenções coletivas que não foram nem registradas no Ministério do Trabalho e Emprego, com diretorias vencidas, processos eleitorais vencidos. É problema e gera um passivo tanto coletivo quanto individual enorme. Tem empresas e empregadores seguindo convenções coletivas que não são as devidas. Então, além de pagar algo que não é devido, deixa de seguir a convenção coletiva que é devida. Vai pagar dobro. Exatamente. E o que mais existe? Antes até de seguir com a minha pergunta, eu queria só retificar aqui que eu falei categoria econômica diferenciada. Isso não existe. Não, é categoria diferenciada. Então, seguindo esse exemplo que a Ana trouxe para a gente, é muito comum às vezes a empresa, como detém uma categoria diferenciada dentro do seu quadro de empregados, especialmente motoristas, induzida ao erro às vezes por algum outro profissional, ela adota uma convenção coletiva que não abrange a sua atuação, porque ou ela ou o sindicato da qual representa aquela empresa não firmou nenhum instrumento coletivo. E isso sim gera um problema sem fim, um passivo trabalhista enorme, e gera também um tratamento diferenciado dentro da empresa sem qualquer respaldo legal para aquilo. O ponto inicial então é que o empregador ele descubra qual o sindicato dele, qual o sindicato da atividade econômica que ele faz parte, e descubra quais convenções coletivas aquele sindicato dele participou. Exato. Então, por exemplo, se você trabalha no comércio, o sindicato qual que é o sindicato do comércio? É o comércio. É a FEComércio aqui. A FEComércio. Isso. Se ela não pactou uma convenção coletiva com o sindicato dos motoristas, você não tem que seguir aquela convenção coletiva de motoristas em empresa de transporte. Um efeito interessante que aconteceu recentemente, a gente vê muito isso na justiça, é a questão dos vigilantes. Os vigilantes alçaram pelas convenções coletivas, elas alçaram um grau de direitos que deixa a mão de obra deles muito cara. A ponto de, por exemplo, as empresas de comércio, ao invés de contratar uma empresa terceirizada de vigilante, contratam um vigia. Isso aí. Porque o vigia entra na categoria do comércio muito mais barato, evidentemente que não tem a qualificação de um vigilante.
E aí vem uma reclamação trabalhista desse vigia falando, eu sou vigilante e quero a convenção. Quero enquadramento. Eu quero enquadramento com o vigilante, só que o comércio não firmou convenção coletiva com o sindicato dos vigilantes, então não tem como, né? Não tem como. Lembrando só que nós vivemos num país onde há unicidade sindical, ou seja, tanto o empregado quanto o empregador não pode escolher a categoria que vai ser representada. Ele tem a liberdade sindical, inclusive garantida pela Constituição, de ser ou não associado. Mas o fato dele não ser associado não o exclui da obrigatoriedade de pagar benefícios da convenção coletiva ou, no caso do empregado, de ser representado e fazer uso desses benefícios, né? Então, hoje a identificação ela é única. Não é como alguns outros países que existe a pluralidade, ou seja, o empregado e o empregador pode escolher qual é a convenção coletiva. Eu acho isso qual problema nosso. Essa velocidade, ela limita muito. Eu acho que é uma evolução, eu acho, do eventual reforma é o que se discute muito, né? Quebra ou não dessa unicidade, que realmente gera muitos problemas. É cotidiano isso nas empresas, essas questões de saber qual convenção coletiva seguir. E um exemplo clássico, Cássio e Ana, que acontece, e não é raro, não existe às vezes um sindicato que representa tanto a empresa ou o empregado. E nesse caso, quando acontece, Ana, o que orientar? Seguir alguma convenção? Seguir o quê? Excelente pergunta. Bom, o que o Alberto está falando é sobre categoria inorganizada. Quando não existe um sindicato, uma entidade sindical de primeiro grau, a pesquisa que o empregador deve fazer e o empregado deve fazer é se existe uma entidade sindical de segundo grau, ou seja, uma federação que representa essa categoria. Ou ainda, na ausência da federação, uma confederação. E é comum, sim, algumas federações de trabalhadores firmar convenções coletivas com sindicatos de empregadores. Federações patronais negociarem convenções coletivas com sindicatos laborais. Então, essa pesquisa ela deve ser feita assim como o empregado ou o empregador deve ser diligente para saber se tem ou não direito e qual é o sindicato, né, representativo, principalmente com um tema bem polêmico que são as contribuições, porque antes da reforma existia a contribuição sindical e as contribuições, né, taxa assistencial, taxa associativa, que infelizmente muitos empregadores por falta de conhecimento acabavam descontando dos empregados sem a autorização, e aí é um outro assunto, né? Mas hoje em dia, depois da reforma, as entidades sindicais elas estão sedentas por fazer caixa para garantir o custeio das atividades. Sim, né? desesperados, né? Então, eu percebo muito em negociações coletivas tentativas de estipular novas contribuições patronais, contribuições laborais. Então, para que o empregado e o empregador tenham segurança de que aquela é a convenção, aquele é o sindicato, deve fazer essa pesquisa. E o site do Ministério da Economia é de fácil acesso, simples, é só colocar o CNPJ que consegue ter acesso. Agora, existe alguma categoria profissional sem sindicato? Porque com a contribuição obrigatória antes da reforma, criava-se categoria de tudo, né? Todos os resíduos. O Neymar, no outro programa que nós tivemos aqui, citou um sindicato que tinha lá de coveiro a líder religioso. Passando por casas. No mesmo sindicato, por casas de lazer, assim, tudo num sindicato só. Eu não sei, vocês conhecem, por exemplo, alguma categoria sem sindicato? Conheço e tem um caso bem emblemático, não vou falar o nome das entidades sindicais, mas eu posso falar o Estado, que uma federação famosa teve a sua presidência desconstituída em razão de uma ação judicial declaratória determinando que aquela determinada categoria, ou seja, aquela categoria representada por aquele presidente, não existia, né? E, como você falou no início, a categoria era de micro e pequenas empresas. Isso não é categoria. Não. Isso não é categoria. Isso pode que a CLT estipula. Apesar da CLT não ser muito objetiva quanto ao enquadramento sindical, a jurisprudência hoje nacional é muito farta e ela pontua os limites do enquadramento sindical. Então, o enquadramento sindical determina a atividade econômica principal. Ponto. Né? Não é qualidade da empresa, da atividade, empresa, que vai determinar o enquadramento. Então, só para fazer um questionamento e ver se a gente firma um entendimento, se a gente converge. Se uma empresa
não existe um sindicato que o representa, mas existe federação, confederação, mas não existe uma convenção coletiva feita pela sua entidade que representa. O que ela deve aplicar aos seus empregados? Na minha opinião, CLT puro e simples. Sim, sem sombra de dúvida. Isso é importante fazer essa ressalva, porque muitas pessoas, voltando aqui, optam em escolher. Sim. Isso é muito Um perigoso. parâmetro de mercado. Porque às vezes você vai dar um benefício. Exato. Porque às né? vezes você vai dar um benefício que naquela convenção tem natureza indenizatória. Sim. Você traz para o seu contrato de trabalho, ela não vai ter natureza indenizatória, vai incorporar e vai te gerar um passivo sem fim. Exatamente. E aí isso vale a reflexão, porque muitos empregadores não detêm uma estrutura administrativa para estar negociando uma convenção coletiva, um acordo coletivo. Então é importante, antes de conceder qualquer benefício, analisar e fazer um cálculo por amostragem para ver se tem efetivamente condições de dar aquele benefício ao longo do tempo. Não para não conceder, mas para conceder o benefício de maneira estruturada. Né? As empresas têm que ter uma assessoria jurídica preventiva. Né? Elas normalmente deixam lá para o final quando vem a ação trabalhista e aí consertar o erro não é fácil. Não é fácil não. Eu estou lembrando agora de um sindicato que tentou ser criado, não conseguiu. Era um sindicato de uma hierarquia de diversas empresas, tipo dos gerentes ou subgerentes, olha isso aí. Então, assim, a categoria profissional ela tem que ter um vínculo de atividade técnica específica, né? Não dá para ser os gerentes, por exemplo. Isso é só uma evolução do cargo, né? O que acontece é que na nossa legislação constitucional existe uma vedação de intervenção do Estado nas relações sindicais. Então, o Ministério da Economia, por exemplo, ao analisar a documentação para criação de sindicato, aumento de base, territorial, aumento de categoria, ele vai estritamente no que está no Estatuto e na legislação para essa reforma estatutária. Não se define em relação a se é atividade econômica ou não. Então, por isso que a gente vê muitas anomalias, né? Muitas entidades sindicais que não têm uma categoria econômica ou uma categoria laboral definida. Sindicato dos Aposentados. Não é categoria. Não é categoria. Então, o sindicato. No máximo, uma associação. Porque antes de ser sindicato, o sindicato tem que ser uma associação. Igual tentaram fazer recentemente, agora, que houve um debate muito grande do sindicato dos presidiários. Existe de tudo. Exige tudo, você não tem ideia. E se o Ministério da Economia não outorga o registro sindical, a entidade ainda pode ajuizar uma ação alegando intervenção do Estado nas relações sindicais. É um absurdo. Exato. Mas é assim. Vamos lá para outra situação bastante polêmica: Sindicato de Empregados Domésticos. Sim, pode sim. Pode, porque o empregado hoje, o empregado doméstico, ele pode ser seletista, né? Mas o empregador não exerce atividade econômica. Mas ele é empregador. A partir do momento que ele emprega, ele está em uma categoria. A partir do momento que ele emprega o empregado doméstico, ele já está numa categoria patronal. Como é que o empregador doméstico vai firmar uma convenção coletiva? Mas é que tá, eu concordo com você o seguinte, eu entendo que você pode ter o sindicato das domésticas, mas aí eu entendo que você não pode ter o sindicato dos empregadores domésticos. Pois é, como é que você vai ter uma convenção coletiva? Não vai ter. Então o sindicato serve para quê? Não vai ter. Era um homologador de rescisão. Não tem mais homologação, não tem convenção coletiva. No máximo que pode acontecer é o sindicato dos empregados domésticos, ou ainda, vou mais, não necessariamente um sindicato dos empregados domésticos, mas o empregado, como acontece aqui no Estado do Espírito Santo, uma categoria grande de serviços, limpezas e domésticos depois da legislação que houve alteração. Porque eles têm uma necessidade profissional, eles têm uma área. E aí, dependendo do número de domésticos que você tem na sua residência, o que pode acontecer é uma tentativa de acordo coletivo, sim. Acordo coletivo em casa possível. Só um lembro que você vai fazer isso. É possível. Agora, uma dúvida, Ana, que hoje a gente sabe que existe um número infinito aí de sindicatos, né? E por certo, existem muitos conflitos, em que pese de ter unicidade, existem conflitos de base territorial e de atividades que aqueles sindicatos representam. É muito clássico aqui no Espírito Santo a questão
do sindicato da construção civil, com o sindicato dos metalúrgicos, enfim. Quando há esse conflito de base territorial e de atividades similares, o que a empresa deve fazer? Como é que se resolve isso? Então, uma linha de corte interessante é dividir a representatividade de fato e a representatividade de direito. Perfeito. Né? Inicialmente, a gente precisa analisar a representatividade de direito, ou seja, analisar o cadastro da entidade sindical no Ministério da Economia para ver se efetivamente aquela diretoria está ativa, né? Qual é a representatividade efetiva, tanto territorial quanto de categoria, para saber se há uma legitimidade aí no discurso. Se não houver, aí que há o problema, né? Porque aí a orientação preventiva seria ajuizamento de uma ação declaratória para que então possa se analisar se é ou não interessante fazer um acordo coletivo ou até mesmo seguir a convenção coletiva. Antes disso, qualquer ação seria prematura. Concordo. Era muito comum, né, aqui no Espírito Santo, isso diminuiu um pouco, essa briga entre sindicatos e quem sofria eram as empresas, porque eles entravam contra a empresa falando, ó, você é representado, os seus empregados são representados por mim, então tem que aplicar essa convenção coletiva retroativa de 5 anos. A gente tem um exemplo forte e notório aqui, né? Hoje o nosso estado tem 5 sindicatos laborais de categoria diferenciada motorista. Dentre eles, um é de funcionários públicos. Então, para empregadores da iniciativa privada, há uma dúvida razoável entre 4. E aí o que difere dentre esses 4 é a territorialidade. Só que quando você busca, por exemplo, o extrato de cada entidade sindical dentre esses 4, existem conflitos de base, ou seja, municípios que, para o Ministério da Economia, existe mais de um sindicato representando, que fere o princípio da unicidade. Certo. Aí vem o empregador e diz, eu sigo qual? Uma forma preventiva é efetivamente jogar isso para a justiça, ajuizar uma ação e pedir uma segurança jurídica. Aí o juiz fala assim, e agora? E agora? E o Ministério Público dá uma opinião. Eu não sei se eu vou dar um fundo. Mas tem solução. Tem. Até uns 3, 4 anos atrás, nenhum desses 5 sindicatos, um é de servidor público, mas os outros 4, tinha na sua carta sindical a cidade de Vitória. Sim. Isso sem falar o exatamente. Propositalmente não tinha. Então, assim, esse sindicato que dizia representar os trabalhadores aqui em Vitória, teoricamente, esses trabalhadores não tinham um sindicato que representasse, porque na carta sindical não tinha a cidade de Vitória. E houve uma evolução muito bacana do TST sobre isso, em relação a essa briga de sindicatos. Né? Quando 2 sindicatos estão disputando a representatividade. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, ainda era forte o entendimento da anterioridade do registro sindical. Sim. Quanto mais antigo, era o sindicato representativo. Mas de uns 10 anos para cá, sedimentou, eu acredito até mais tempo, sedimentou o entendimento da especificidade. Então, o sindicato, mesmo 2 sindicatos com um registro sindical, o sindicato que comprovar que atende melhor, que é mais específico, que tem condições de entender melhor as condições daquela dada categoria, vai ter a declaração de representatividade. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que o bem esclarecedor. Quer falar uma coisa, Ana? Não, eu queria muito agradecer o convite. Me honra muito participar de um podcast com 2 profissionais que eu admiro bastante aqui no mercado, Dr. Cássio e Dr. Alberto, e contem comigo sempre quando precisar. A reciprocidade é a mesma, mas sem doutor. Agradecemos a presença aqui. Obrigado aí pela paciência, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Foi ótimo. Então, nosso podcast fica aqui por hoje. Muito obrigado. Fala o seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Ana Luísa de Castro. Meu Instagram profissional, pessoal, mas é mais profissional agora. Perfeito. Sigam Sejam todos bem-vindos. Sigam o nosso retrabalho no Instagram, ouçam nas melhores plataformas. E é isso. Muito obrigado. Até logo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Fechou. Quanto tempo? Deu 20 e pouco. 24. O tempo passou rápido, cara. Passou rápido. Porque a discussão estava muito gostosa.
Eu só vi aqui, olha assim, ó. É isso, não. Eu tô falando. É porque. Eu falei que vai ser com a pós-graduação de direito aqui, ó. Ele é o termômetro, né? Ele é o termômetro. Final de 4 anos de podcast, eu quero meu diploma. Vamos fazer da Carol? Vamos. Vamos tirar foto antes. É, isso, fazer foto. É porque